Olá! Seja bem-vindo a mais um Transborde. No Transborde de hoje, a gente vai falar sobre um rapaz, aliás, sobre alguns rapazes, amigos, 4 amigos, em que estavam numa situação de mudança, numa situação em que eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade, mas eles souberam pontuar, souberam dizer não para algo que ia ferir a essência, ia ferir valores deles. Quando a gente está numa situação de mudança, é natural que a gente tenha que incorporar novas coisas. Uma mudança, como o próprio nome já diz, requer uma adaptabilidade de todos nós, mas certas coisas não podem mudar. Como é que a gente reage a situações em que nós temos que dizer não? Aqui não, isso não dá para mudar. A gente vai aprender com Daniel e seus amigos. E você vai ver que o texto que a gente vai ler é um capítulo longo, portanto nós não o leremos inteiro. O que eu te aconselho é que ao longo da sua semana você pare e dedique tempo para ler o capítulo todo. Nós leremos hoje Daniel, primeiro capítulo, e nós leremos a partir do verso 6. Vamos junto? Daqui a pouco a gente volta para aprender mais sobre essa história. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abdinego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito com que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: "Tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, eu temo que o rei mande cortar a minha cabeça." Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. "Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir." O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. E depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento, ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e nenhum impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. E Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel é conhecido, muito conhecido pela Bíblia, quando ele foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdinego são os rapazes conhecidos por terem sido jogados na fornalha ardente. Aqui começa a história desses 4 rapazes que foram tirados de Jerusalém e levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, e eles passaram por uma espécie de recrutamento bastante exigente. Aqui no início do texto eu vou deixar você curioso, leia depois e veja quais foram os pré-requisitos para eles escolherem quais seriam os rapazes que iriam estudar durante 3 anos para poder servir
o rei. E o que essa história ela nos ensina? A primeira coisa que nos ensina é que eles estavam num momento de mudança, num momento em que eles foram tirados da sua cultura, tirados da sua casa, tirados do convívio dos amigos, dos familiares, tirados do seu habitat natural e foram levados para uma cultura diferente, com hábitos diferentes, com ações diferentes da deles. E o texto diz que eles iriam estudar, que eles iriam aprender novas línguas. Nós começamos dizendo aqui, lendo, que o texto mostrou que eles receberam novos nomes. Imagina você nessa situação de completa mudança. E o quanto nós somos resistentes à mudança. E o quanto que nós não queremos que as coisas saiam do nosso controle. E Daniel e seus amigos nos mostram a necessidade de sermos seres adaptáveis, que vamos nos moldando de acordo com as necessidades que surgem na nossa vida. O quanto que você está aberto a essas mudanças? O quanto que você, de fato, está entendendo e compreendendo a necessidade de ser uma pessoa que se adapta às necessidades? Só que e na nossa vida é assim também, né? Nós vamos nos adaptando, vamos aceitando certas coisas, só que chega num momento em que nós olhamos e falamos assim, não, tá fugindo a minha essência, tá ferindo meus valores. Ou quando você olha e fala, eu não me reconheço mais, se eu olhar para trás, eu perdi completamente a minha essência. E Daniel, na sabedoria dada por Deus, ele percebeu que a forma como esse estilo de vida da alimentação do rei traria prejuízos para eles. Como então que a gente decide o que é que a gente se adapta e aonde nós temos que ser categóricos e dizer aqui não, isso eu não mexo, isso eu não admito mudança. Daniel, o texto diz assim no verso 8, Daniel, porém, decidiu, olha o verbo, decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ele sabia que aquela ação, aquela adaptação não traria benefícios para a sua vida. Então, na hora de decidir algo, se você se adapta ou não, veja qual é o impacto que isso vai trazer como consequência para a sua vida. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. A segunda coisa que a gente tem que olhar é como é então que deve ser a nossa reação. Nós falhamos muitas vezes porque nós não sabemos nos comunicar. A forma como a gente fala estraga e faz com que a gente perca a nossa razão. Daniel não chegou falando assim, olha, já mudaram o meu nome, já me tiraram de casa, a minha alimentação agora, eu vou ter que comer esse monte de coisa diferente aqui que eu não sou acostumado? De jeito nenhum, eu não como, vou fazer greve de fome. Foi assim que ele reagiu? Olha a sabedoria de Daniel ao tomar a decisão de dizer não. Saiba dizer não. Vamos aprender com ele a dizer não? O texto diz assim, na continuidade do verso 8, Daniel pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos. E no verso 9 continua, dizendo que o chefe dos oficiais, ele foi falar ao chefe dos oficiais. E se você descer um pouquinho mais, no verso 11, Daniel também falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais. Quando você tiver que falar não para algo que fere a sua, para dizer não para algo que está ferindo a sua essência, não vá batendo de frente. Peça a orientação do Senhor para Ele te dar palavras sábias, palavras brandas. O texto diz aqui que Daniel pediu permissão. E ele usou algo que é muito importante, que é a palavrinha networking. O que é isso? São as pessoas que se relacionam com a gente. Primeiro ele falou com o chefe, depois ele falou com o assistente, e ele foi conversando com as pessoas, ele foi dialogando, ele foi trocando palavras. E aí o texto diz que ele, no verso 12,
faça uma experiência conosco durante 10 dias. Não é simplesmente dizer, não, eu não vou fazer. É assim, veja, eu tenho uma proposta para te fazer. Conversa com um, conversa com o outro, mostra agora a sua responsabilidade sobre a ação. Não é simplesmente dizer não. É, olha, eu trago a responsabilidade para mim. 10 dias, faz essa experiência. Se no final não der certo, beleza, mas me dá a chance. Assuma suas responsabilidades sobre o não. Quando você não aceitar uma mudança, coloque-se com solução. Dê solução. Ó, eu estou dizendo não, mas eu estou te dando uma alternativa. Não é simplesmente dizer o não. É dar alternativa. É primeiro ir com palavras brandas. Usar as pessoas que estão ao seu redor para te ajudar. E a terceira coisa, chamar a responsabilidade para você e dar uma solução. Deus, verso 17, concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum. Deus abençoou a vida de Daniel e dos seus 4 amigos. E eles foram mais produtivos do que qualquer outra pessoa que estava com eles. O texto diz que eles eram 10 vezes mais capazes. Deus dá discernimento, Deus abençoa, Deus está conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, quando nos posicionarmos, fazer isso de maneira correta, de maneira sábia. Deus deu dons e talentos, e aí eu quero te fazer uma última observação. Geralmente, quando nós nos sobressaímos, quando a gente é muito bom, e no caso aqui eles eram 10 vezes melhor do que outras pessoas, a soberba, o orgulho podia ter subido para a cabeça deles. Mas tudo isso servia, sabe para quê? Resposta está no verso 19. Assim passaram a servir ao rei. Os seus dons e talentos, aquilo que você faz de melhor, aquilo que você é muito bom, não é para você se gabar, para você se orgulhar. Não é para isso que servem. Apesar que eles eram reconhecidos, vejam, eles tinham um reconhecimento do rei. Aqui o texto diz que esses talentos deles eram usados para servir. O quanto é que você, nas suas atividades, no seu trabalho, nas coisas que você é muito bom, você está usando para servir as pessoas, servir aqueles que estão ao seu redor, servir ao Senhor Jesus com seus dons e talentos. Que nessa semana você pare esse minuto para olhar e fazer um check-up de como que estão as suas atitudes frente às suas tomadas de decisão e o quanto que você tem sabido e feito isso com sabedoria de se posicionar com relação a todas elas, tudo isso que você tem que decidir ao longo da sua vida. Que Deus te dê sabedoria, que Ele te dê discernimento para conseguir ser capaz de usar as suas palavras com muita sabedoria. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Tchau, tchau.